paz do Senhor a todos. Estamos no espaço aqui dos 3 minutos para a eternidade. E eu venho trazer hoje alguns minutos da palavra do Senhor que está no livro de Esther. Esse livro leva o nome da autora, que é Esther. E essa história se resume e acontece tudo num reino chamado Suzã, onde o Senhor separa e escolhe uma menina órfã para ser uma rainha e cumprir um propósito de Deus sobre a vida daquele povo. É um livro que a gente não se ouve falar de Deus, mas a ação poderosa do nosso Senhor está sobre este livro. Então, quando a gente vê a história de Esther dentro de um reino que na época era um dos maiores reinos do Império da Pérsia, vemos uma rainha sendo destituída e vemos Deus elevando uma jovem órfã chamada Esther. E a palavra do Senhor diz lá em versículo 4, no capítulo 4, do versículo 14, que diz: quando Mordecai vai ao encontro da rainha à frente do reino, vestido de saco, porque já havia um decreto para destruir, para matar todos os judeus. E a palavra diz que Esther se incomoda com toda aquela situação, manda levar roupa para Mordecai, mas eles traz de volta a resposta dizendo que não era aquilo que Mordecai queria. Mordecai queria a justiça de Deus contra o povo de Israel, que seria morto, e estava um decreto do rei. Mas a palavra do Senhor diz que Esther, com medo, porque o medo também faz parte da nossa vida. E Esther, com medo, diz: eu não posso chegar diante do rei, diante de uma situação que se eu não for chamado. E Esther declara que fazia mais de 30 dias que Esther não era chamada até a frente do rei. E se ela chegasse sem ser chamada pelo rei, ela poderia ser morta. Mas a palavra do Senhor diz que uma palavra de Mordecai mudou toda a história de Esther. Quando ele diz: Esther, se você se calar, Deus trará livramento de outro lugar, mas a sua família pode perecer. E a palavra diz que Esther, com uma forma de temor, e Mordecai diz para Esther: Esther, se você não se levantar, virá livramento de outro lugar, porque Deus é um Deus que usa a nossa vida, mas se a gente se acovarda, Deus coloca outras pessoas, traz livramento de outros lados, porque ali havia uma promessa sobre a vida do povo de Israel que não poderia ser exterminado naquele momento. Mas a palavra diz que Esther se levantou com grande temor e disse para mandar esse recado para Mordecai, que se ela fosse morta ou não, ela iria se levantar para ir adiante do rei. E é uma das histórias mais lindas que Esther, num ato de fé e de cumprir aquilo que Deus chamou para fazer, ela vai diante do rei e assim tem o livramento do Senhor sobre o povo de Israel. Mas trazendo para nós, para a nossa vida hoje, Deus é um Deus de promessas e usa a tua vida. Quem sabe você se sente uma órfã, se sente alguém que incapaz de cumprir um propósito, uma promessa de Deus na tua vida. Mas eu quero te dizer, Deus é um Deus que te chamou para te colocar em lugares que você nunca imaginou, como a rainha Esther, uma órfã, uma exilada, sem imaginar se um dia chegaria a um reino como um dos maiores reinos da época. Mas Deus a colocou lá. Mas não colocou simplesmente para ela ser só uma rainha, mas colocou ela com um propósito maior, um propósito de salvar uma geração, um povo, para que hoje nós pudéssemos ter acesso à palavra do Senhor. Eu quero que você reflita nesse momento. Qual foi o propósito de Deus na tua vida? E o que Deus tem para você é maior, muito maior do que você imagina. Deus abençoe a tua vida. Um abraço.